Diácono Gessé, Diácono Alex, Diácono Rogério, agentes de pastoral, grupos, movimentos e serviços, especialmente os dedicados para a noite de hoje, para esse dia de novena, demais irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de Santo Inácio de Loyola, que acontece dentro dessa 17ª semana do tempo comum, nessa nossa peregrinação terrestre. E dentro desse tema, tirado desses textos, dessa vida, dessa frase, que foi construída certamente com uma vida de oração, de contemplação, de intimidade com Deus. Em tudo, amar e servir. E veja a providência divina que dentro da festa de Santo Inácio, a liturgia dessa 17ª semana do tempo comum, se vocês prestarem bem atenção, a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, sobretudo essas 3 leituras, traz muito claro o tema da oração. A oração, que é uma marca da vida de Santo Inácio, com os exercícios espirituais feitos para a congregação, e que até hoje, na vida, na história da igreja, existe e estão aí. Quantas e quantas pessoas não fazem essa experiência de fé e de oração? A oração. O que é a oração? Então nós podemos dizer que a oração é todo e qualquer diálogo com Deus, fruto da fé, desse voltar-se para Deus. E diálogo a gente sabe, né? Tem um que fala e um que escuta. A primeira leitura deixou muito claro isso. Abraão e Deus. Abraão fala, Deus responde. Então, um diálogo com Deus. Toda oração é um diálogo com Deus. Nós temos as fórmulas fixas de oração que a igreja oferece, e é uma riqueza extraordinária neste campo, não é verdade? Santo Inácio tem, Santa Teresinha e tantos outros santos. Temos o Pai Nosso, a Ave Maria, que é tão comum na nossa vida, o credo, glória. Mas, além dessas formas de oração, que foram constituídas, tirando o Pai Nosso, né? Foi o próprio Jesus que nos ensinou, mas as outras foram constituídas fruto de um encontro pessoal com Deus, que alguém fez, em alguns casos o próprio santo que fez, em outros casos, alguém pela devoção àquele santo que fez esta oração, compôs a oração. E assim nós temos uma riqueza imensa de orações na vida da igreja. E há sempre alguém que está buscando uma oração que seja boa. O que é que eu entendo por uma oração boa? Ou o que é que eu entendo por uma oração forte? Muitas vezes é aquela ideia de que eu rezei, eu recebi a graça. Então essa que presta. Bem, então, primeiro lugar que nós não podemos nunca esquecer, a melhor, a maior, e que está acima de todas as orações, é a Santa Missa. Não tem oração maior do que a Santa Missa. Tá certo? O Catecismo da Igreja diz que a Eucaristia, Santa Missa, é o cume e o ápice da vida da igreja. Nada está acima
da Santa Missa. Então, esta é a oração por excelência para nós cristãos católicos. Isso a gente já sabe, né? Mas dessas outras orações que eu estava me referindo, de devoção ao santuário, ao Santo B, ou C, Santo Inácio, né? Que é o caso da nossa novena. Qual é a que é melhor? Não existe uma oração ruim e nem existe uma oração melhor. O que existe é a minha experiência de fé com Deus. Para alguns, rezar um texto é o suficiente. Para outros, é a oração de Santo Inácio. Para outros, é a oração do anjo São Miguel, né? São Rafael, por aí vai. Santa Rita de Cássia, Santa Teresinha. Então não existe o melhor, mas a melhor oração é aquela que me alimenta, seja qual for a oração. Se ela não me alimenta, então ou eu estou rezando errado, ou eu preciso mudar aí alguma coisa que não está certa. E a primeira coisa que a oração deve trazer para mim está no Pai Nosso ali, né? Reconhecer Deus. Pai Nosso que estás, santificado seja o nome de Deus. Então, a oração que me alimenta, aquela que faz com que, quando eu rezo, eu me sinta fortalecido para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as tribulações. Se a oração não me alimenta, então mude de oração, ou mude a forma que você está rezando. Mas para que haja esse alimento, fruto desta oração, também deve levar em conta como é que eu me coloco diante de Deus. Às vezes eu não paro para me colocar diante de Deus. Às vezes eu estou tão cheio com os problemas, com as dificuldades, com as tribulações, que eu chego diante de Deus numa agitação imensa. Até eu não falei nenhuma palavra, mas aqui na cabeça está a 1000. Como é que eu vou me colocar diante de Deus se eu não paro? Nem respiro. Esta oração, ela é mecânica. Ela não é aquela oração que vem do coração. Não é aquela oração que vem do meu íntimo para Deus. Mas é algo que eu preciso dizer para alguém, só para dizer. Tá certo? Então a primeira coisa é isso, a oração que alimenta. Segunda coisa, esta oração ela tem que fazer com que eu me torne uma pessoa melhor. Quanto mais eu rezo, mais parecido com Deus eu tenho que ficar. Não é na fisionomia daquelas fotos que a gente tem de Jesus por aí. Tem nada a ver. Mas parecido com Deus nas atitudes, no coração. Se a oração não me transforma na imagem e semelhança de Deus nas minhas atitudes, então essa oração não está servindo de nada. Não importa quantas orações eu faça por dia, 1 ou 50, não importa. O que importa é que esta oração me alimente e me faça ser uma pessoa melhor. Aí eu estou rezando aqui na missa, às vezes tem a minha devoção de rezar não sei quantas orações, mas eu não consigo mudar o meu coração. Quando eu fico com ódio de uma pessoa, é para a vida toda. O que é que a gente disse na oração do Pai Nosso? Muitas vezes rezamos a oração do Pai Nosso e não percebemos o que a gente diz. E é muito importante. Na oração do Pai Nosso, nós dizemos algo que define a nossa salvação ou a nossa condenação. Porque lá a gente diz:
Pai, perdoe as minhas faltas, como eu também vou perdoar a falta do irmão. Não é assim que a gente diz? Se a gente trocar, o que é que eu estou dizendo a Deus? Senhor, se eu perdoar, o Senhor me perdoe, concorda? E se Deus não me perdoar, o que é que vai acontecer comigo? A condenação. Para eu me salvar, eu tenho que ser perdoado por Deus. Mas Deus já me perdoou quando Ele ressuscitou. Mas a aceitação desse perdão passa por uma vida de acordo com o Evangelho, onde eu também passo a perdoar. E às vezes a gente reza numa velocidade, né? Reza de uma forma muito mecânica o Pai Nosso, e a gente não percebe que ali eu estou colocando nas mãos aquilo que eu estou dizendo, eu estou colocando a minha salvação ou a minha condenação. Eu termino de rezar o Pai Nosso e chego lá fora, vejo uma pessoa e digo, tomara que morra. Não é assim? Alguém fez o mal, tomara que chegar ali aconteça o mesmo ou pior, né? Tomara que o trem passe por cima, está bem feito. Gente ruim só presta assim, né? Daí a pior. Esta pessoa, será que aquela oração que fez na missa ou particular vai chegar aos ouvidos de Deus? Deus é amor. Estou passando por uma tribulação, fui traído. Ai, meu Deus, me ajude a superar essa dor. Tomara que aquela pessoa também passe pelo mesmo jeito, né? Ele me traiu, tomara que ela também traia ele, que aquele sentido. Quer dizer, a mesma hora que eu peço a Deus para me ajudar a superar, eu peço o mal para o outro. Como é isso? Deus faz o mal e faz o bem ao mesmo tempo? Deus é amor. Tudo que vem de Deus é amor. Veja como às vezes a gente se coloca diante de Deus para rezar. Então, viveram a vida de oração. Santo Inácio, na hora de assumir a missão, de fazer aquela passagem da vida militar para uma vida de um discípulo de Jesus Cristo, quantas dificuldades ele enfrentou? Quantas dificuldades? Certamente foi a vida de oração que o fez vencer tudo isso. Porque a oração deve nos colocar em comunhão profunda com Deus. Por isso que eu disse, devemos ser transformados em imagem e semelhança de Deus na oração. Senão, não estamos fazendo nada. Vamos continuar sempre a mesma pessoa, ranzinza, amarga e vazia. Se a gente pegar aquela parábola da casa construída sobre a areia e sobre a rocha, ali tem um sentido teológico todo, mas dá para a gente também ilustrar essa questão da vida de oração a partir dessa parábola. A pessoa que consegue realmente se alimentar da sua vida de oração, se alimentar da Santa Missa, ela é aquela pessoa que tem a casa construída sobre a rocha. Veio a chuva, veio a tempestade, veio o terremoto, mas quando passou tudo, a casa estava de pé. É a pessoa que se alimenta da vida de oração, que se fortalece com a oração, ela tem força para vencer as dificuldades. A pessoa que reza e não consegue se alimentar, embora esteja rezando todos os dias, é aquele da casa construída sobre a areia. Vem a tempestade, vem o terremoto, vem a ventania e a casa vai para o chão, cai. É a nossa vida de oração. O que nós precisamos hoje refletir é: como está a minha vida de oração? Ela me deixa de pé diante das tribulações? Ou me deixa
arrasado no chão. Como é que está a minha vida de oração? Aí cada um é que sabe, né? A grande dificuldade nossa é porque alguns pensam que tornar-se discípulo de Jesus, estar na igreja, estar numa pastoral, fazer parte de um grupo, ajudar na igreja, ajudar financeiramente na igreja, dar alimento aos pobres. Tem gente que pensa que fazer isso significa que não vai passar por tribulações, não vai sofrer. Leia a Bíblia de trás para frente, quantas vezes você quiser. Mas em nenhuma parte dos evangelhos, ou do evangelho, Jesus diz isso. Quem estiver comigo não vai sofrer nada. Pelo contrário, ele diz: vós encontrareis tribulações, perseguições, não é isso? Mas se confiar, se acreditar, vai vencer. E na hora da tribulação, no alto mar, as ondas batendo, enchendo o barco, ele diz: não tenha medo, sou eu, coragem. Então a oração deve ser isso. Chorar, a gente vai chorar, né? Sentir dor, a gente vai sentir. Teremos perdas, teremos vitórias. Mas aquele que tem uma vida de oração, ele vai chorar, ele vai sentir dor, mas ele não vai ficar desesperado, não vai cair, porque Deus vai sustentar esta pessoa. Então, que Santo Inácio de Loyola possa interceder por nós, para que, a exemplo dele, que fez o seu itinerário espiritual, nós também possamos construir o nosso itinerário espiritual, e essa oração possa nos fortalecer e nos alimentar, para que nós possamos chegar a este entendimento que ele chegou, que é fruto de uma oração, de uma intimidade profunda com Deus, e possamos também, a exemplo dele, dizer, não repetir o que ele disse, não repetir, mas dizer, fruto do nosso encontro pessoal com Deus, em tudo amar e seguir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir atrás e vivos dos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus as nossas preces pela intercessão de Santo Inácio de Loyola. E a cada prece iremos responder: Santo Inácio de Loyola, intercedei por nós. Digamos: Santo Inácio de Loyola, intercedei por nós. Fazei, ó Pai, que a Igreja e todos os seus servidores tenham uma oração contínua e sincera o alicerce para a sua ação no mundo. Nós vos clamamos. Santo Inácio de Loyola, intercedei por nós. Dai aos governantes a vontade e a capacidade de edificar cidades que amem a justiça, valorizem seus habitantes e sejam um espaço de convivência pacífica. Nós vos clamamos. Santo Inácio de Loyola, intercedei por nós. Socorrei os aflitos, os necessitados de oração e consolo. Iluminai os que perderam a fé em vosso Filho e o senso da filiação divina. Nós vos clamamos. Santo Inácio de Loyola, intercedei por nós. Escutai os apelos dos avós e dos idosos
neste dia a eles dedicado. Dai-lhes encontrar em vós consolação e esperança, e nos familiares amor e acolhida, nós os clamamos. Tudo isso vos pedimos ao Pai, em nome de Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.